não andeis cuidadosos. A ansiedade, querida, é algo que está mexendo com todos nós. A preocupação, a ocupação antecipada com as coisas. E Jesus, conhecedor da nossa alma, já nos advertiu. E eu quero, junto com você, ler o que está escrito em Mateus, no capítulo 6, versículos 25 ao 36. Vamos acompanhar essa leitura, vamos abrir o nosso coração, vamos ouvir ainda Deus falando conosco. Porque Deus está aqui, Jesus está aqui no meio de nós, a presença dele é real. Ouça a voz de Deus falando diretamente ao seu coração. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Deus me deu essa palavra esses dias, obrigada, Juliana, por buscar a presença de Deus, às vezes pela necessidade nossa, nas nossas conversas, no encontro que temos com as pessoas, e muitos expressam isso, e Jesus já deixara escrito para que tomássemos conhecimento. Olha o que ele diz: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ó Deus maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, meu Pai. Nós sabemos que a Tua palavra é poderosa por si mesma, porque é a Tua palavra. Portanto, ó Deus, faz com que a Tua palavra adentre no nosso coração. Tire toda a distração, toda a inquietação, ó Deus, que possamos ouvir amorosamente a Tua voz falando conosco, porque o Senhor está aqui no meio de nós. O Senhor há de falar com cada um intimamente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois bem, queridos, nós, baseado nesse texto, nós podemos perceber o quanto Jesus cuida de nós. Ele diz: olhai as aves do céu. O pastor falou aqui hoje das aves, das águias voando livremente. As águias voam, as águias estão lá no alto, livres, voando, sem realmente uma preocupação. Elas não ajuntam em celeiros, não acumulam as suas presas, elas não juntam, não guardam, não fazem nada disso. E elas têm o alimento. As aves têm o seu alimento. No instante, no momento que deseja, a ave vai ao encontro da sua presa, vai ao encontro do seu alimento, seja uma semente, seja o que for.
As aves, elas se movimentam, elas não ficam paradas, esperando que o alimento venha até elas. Elas vão em busca do alimento. Diferente de nós, que precisamos buscar o nosso alimento, que precisamos batalhar e trabalhar para adquirirmos os nossos alimentos, sabendo antes de tudo que quem cuida de nós é Deus. Quem nos dá o alimento é Deus. Foi dito aqui hoje, a capacidade, a condição, tudo vem do Senhor. Ninguém pode ser honrado por si mesmo. É Deus quem nos honra. Nos honra porque nós batalhamos, nos esforçamos, fazemos a nossa parte. É claro que o prazer de Deus é de honrar todos nós. E o que é que acontece? Muitas vezes nós não queremos nos esforçar, não queremos crescer, batalhar. Há, às vezes, um extremo, e todo extremo é prejudicial. Algumas pessoas vivem cuidadosas demais com o amanhã. Elas ficam tão cuidadosas que não vivem o hoje, que não para pensar no hoje. Elas estão cuidadosas. Jesus disse, não andeis cuidadosos. Andar cuidadoso significa ter uma vida, uma frequência, uma agitação desnecessária. Não é ter cuidado, é diferente. Ter cuidado, atento, é diferente de andar cuidadoso. Acelerado, sem um momento de reflexão, de parar de analisar. Porque muitas vezes nós achamos que tudo é perca de tempo. Eu não posso parar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que juntar em celeiros, eu tenho que adquirir, porque ela tem medo que amanhã venha a faltar. E aí Jesus diz, não andeis cuidadosos com o que é vez de comer, com o que é vez de beber, com o que é vez de vestir. Não são os passarinhos mais preciosos do que vocês. Não são. Os passarinhos têm o seu alimento. Nós valemos muito mais do que os passarinhos. Amém? Andar, nos tranquilizar em Deus, significa dizer que nós vamos fazer a nossa parte. Trabalhar, estudar, batalhar, nos preocupar, tudo de maneira moderada. Deus já nos deu um espírito de moderação. Existem pessoas que querem juntar demais. E tem gente que deixa a preguiça tomar conta e não fazem nada. Olha que extremo. Enquanto uns querem fazer demais, gastar todo o tempo juntando, acelerando, trabalhando, fazendo para não perder nada, outros não querem adquirir nada. Parece que o tempo parou. Será que você conhece alguém assim? Que não estuda, não trabalha, não faz nada, não quer realmente se esforçar de maneira nenhuma. E isso incomoda as pessoas que estão perto. Claro, você que está perto, você vê, mas você é inútil. Você não faz nada, se movimente, batalhe, se esforce. Você é jovem. Nós ouvimos aqui que Deus fala o quê? Que vai fazer de nós jovem e forte. Você é jovem, às vezes é jovem pela idade. E não faz nada. E não tem força nenhuma para trabalhar? Às vezes você não é jovem na idade, mas você é jovem no poder de Deus. Você é jovem na atitude, você é jovem no agir. Ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida. Foi isso que a gente leu aí. E esse côvado, nós podemos entender um dia a mais, dias a mais, podemos entender na sua estatura, no seu tamanho. Tudo é Deus quem nos dá. Amém? Então não fique nessa dizendo, olha, eu não vou fazer nada. Porque a doença está matando, esse vírus está matando, e eu vou fazer para quê? Para deixar para os outros usufruir? Para deixar para os outros gastarem? Eu não vou fazer nada. Vou cruzar meus braços. Infelizmente, algumas pessoas incorrem nesse erro, vivem pensando assim. Há poucos dias, conversando com uma pessoa, ela disse, olha, eu vivi 23 anos trabalhando, me esforçando e não construí nada. Hoje,
já com a idade adulta, bem adulta, diz: olho para trás e vejo que não fiz nada. Não tenho uma casa para morar, não tenho um conforto, não tenho nada. Porque muitas vezes pensava: vou viajar, vou sair, não vai ficar aqui, não sei do dia de amanhã. Então, queridos, claro que nós não sabemos do dia de amanhã. Mas o que sabemos é que hoje nós temos saúde, temos a graça de Deus, temos condição de fazer alguma coisa. Amém? Saia dessa inércia. Se tem pessoas aqui paradas achando que não vale a pena fazer porque amanhã não sei o que vai acontecer, isso não é pensamento que vem da parte de Deus. Nos esforcemos sem querer achar que é o nosso esforço, que é o nosso trabalho, que é a gente mesmo que consegue suprir a nós mesmos. Tudo vem de Deus. Amém? Existem pessoas que têm tanto, mas é como um bolso furado, não fica, não consegue. E a saúde é comprometida, e despesas, e prejuízos. Porque ela não está confiando em Deus, ela está confiando em si mesma, em si mesmo, no seu potencial, na sua administração. Devemos estudar, devemos saber gerenciar nosso dinheiro, nossa renda, mas tudo vem de Deus. Coloque isso na sua cabeça. Tudo vem de Deus, até a orientação. Porque muitas vezes nós estudamos, fazemos cursos e as coisas não andam. Porque nós ainda estamos achando que a capacidade é nossa e que Deus está à parte. Mas Deus está presente. E Ele nos adverte acerca desse perigo da ansiedade, desse cuidado desnecessário que nos afeta negativamente. Nesse texto, nós podemos perceber que nós valemos muito mais do que as aves. É importante saber que a sua vida é valorosa para Deus. Você tem essa convicção? Que Jesus é o seu Pai Celestial? Que Deus é o seu Pai Celestial? Tem isso mesmo dentro de você? Porque se você tem isso dentro de você, você vai lidar bem quando vier o medo, a insegurança, os pensamentos, a confusão na mente. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, 1 mês, uma pessoa me ligou desesperada, chorando, meio-dia, dizendo: Gislene, me ajuda, o que é que eu faço? Chegou o tempo de eu tomar essa vacina e eu não sei se eu tomo a vacina, eu não quero tomar. Mas todo mundo está me impressionando, minha filha está me impressionando, ela trabalha na saúde e o pessoal, e agora? O que é que eu faço? Veio se aconselhar comigo. E eu tinha que dar uma resposta para ela. E a resposta que eu dei para ela, queridos, é o que eu posso dizer para mim mesma. Que tudo na nossa vida a gente depende de Deus. Tudo que ela era livre para tomar a decisão dela. Porque ninguém deve fazer nada oprimido por ninguém. Dizer que não vai fazer por causa de A ou B, porque a irmã Gislene falou para não tomar ou para tomar, e você vai tomar e não vai se sentir bem. Ou você não vai tomar por indicação de alguém. Eu penso que nessa questão e em tantas outras, você deve consultar a Deus. Amém? Consulte a Deus. Consulte a Deus. Se você está perturbada por isso, se você está inquieto por causa disso, tenha uma conversa com Deus. Senhor, eu estou com medo de tomar essa vacina, eu sei que chegou o meu tempo, está a minha hora, mas o que é que eu faço? Porque o salmista, queridos, Davi, no Salmo 42, ele diz: por que te perturbas, ó minha alma? A alma da gente às vezes está perturbada, está angustiada e a gente não dá crédito à alma. Por que você não dá crédito à sua alma? Porque você sabe que sua alma está angustiada e você não para um pouco e diz: por que está angustiada, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É por causa de uma vacina? É por causa de um medo de enfrentar um trabalho? É por causa do medo de ir para outra cidade? É por causa de um curso universitário que você vai ter que estudar? Por que te perturbas, ó minha alma? Espere em Deus. Espere em Deus. Não converse com a sua alma.
Nós, às vezes, ignoramos a nossa alma está aflita, a nossa alma está doída, e a gente não dialoga com a nossa alma. Converse com a sua alma. Por que te perturbas dentro de mim? Conversa com a sua alma, o que é que está, porque a gente às vezes faz vista grossa, e a gente não dialoga com a gente mesmo, e a gente quer dar receita para o outro, se a gente não conversa nem com nós mesmos, se a gente não tira a perturbação de dentro de nós, como podemos falar com o outro? Ah, minha alma, tu estás perturbada dentro de mim. E ela mesma responde no texto, espera em Deus, porque ainda eu louvarei. Eu ainda o louvarei. O coronavírus não vai me matar, o câncer não vai me matar, a necessidade não vai me matar. Eu ainda louvarei ao meu Deus. Se você acredita assim, não deixe o medo te paralisar, não deixe a insegurança te parar, as ameaças. Espere em Deus, dialoga com a sua alma. O que é que te perturbas, ó minha alma? É medo da violência de casa, das agressões, é medo das conversas. O que é que te perturbas? Dialoga com a tua alma e diga para ele, espera em Deus, eu ainda o louvarei, eu ainda serei livre dessas ameaças, dessa falta, desse medo, dessa insegurança. Nada vai te faltar, queridos. Não andeis cuidadosos, ansiosos, inquietos, perturbados por coisa alguma. Você vale mais do que as aves dos céus, que não plantam, não juntam em celeiros, não ceifam. Você vale mais do que os lírios do campo. O Senhor diz aí nesse texto, olhai os lírios do campo. Olhai os lírios do campo. Exalam perfume, tem tanta beleza, mas logo eles são lançados no forno. Eles passam pelo processo da maceração, de passar para ser moído, para se transformar em perfumes exuberantes, deliciosos, tão viçosos, bonitos, daqui a pouco já não tem mais. E o Senhor cuida dos lírios do campo. Não cuidaria de você, homem de pouca fé, mulher de pouca fé, não vai te faltar nada. Não fiquem ansiosos, cuidadosos, inquietos, porque o Senhor cuida de vós. Quem deve pensar assim são os gentios, aqueles que não têm Deus como seu Pai Celestial. Mas se você tem Deus como seu Pai Celestial, Ele sabe das suas necessidades e nada vai te faltar. Dê um aplauso para Jesus, porque nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Internalize isso. Queridos, isso é muito importante quando você diz, a minha vida está nas mãos do Senhor. Olha, há 21 anos atrás, Alberto, meu esposo, sentiu uma dor, ele estava em viagem em Barreiras, sentiu uma dor no peito, foi ao médico lá, o médico disse que era uma distensão muscular, alguma coisa do esforço que ele fez, mas a dor persistiu, ele veio para a Feira de Santana, a gente era recém-casado, pouquinho tempo de casados. E aí, ele foi ao médico junto comigo, tirar um raio-x à tarde e voltamos para casa. Quando estávamos em casa, recebemos uma ligação, o médico que fez o raio-x disse, é da casa do seu Alberto? Eu disse sim. Quem está falando? Me identifiquei, a esposa dele. E o médico disse, olha, eu estou deixando o raio-x do seu Alberto aqui na portaria da clínica, porque a clínica está fechando. Mas eu vou deixar com o porteiro, porque deu um probleminha e ele precisa ir ao médico ainda hoje. E aí eu disse para Alberto, contei para ele e tudo, Alberto ficou resistente e disse, olha, eu não vou, agora não. Foi jantar, foi tomar banho, ficou na dele, e eu dentro de mim orando, pedindo a Deus que tocasse nele para ir ao médico. Porque Deus deixou os médicos, queridos. Deus deixou as ciências. A ciência não está acima de Deus.
A ciência está abaixo de Deus. Amém? E aí, nós recebemos essa ligação, depois de algum tempo, a gente foi lá, pegamos o laudo médico, o raio-x, e fomos, como o médico orientou, no primeiro hospital. Chegando no hospital lá, nós fomos atendidas, a médica, uma médica muito jovem, não me lembro o nome dela. Essa médica olhou, antes, ela nem leu o laudo, ela só olhou a imagem e ela disse: seu Alberto, o senhor está com pneumotórax, isso é sério, é grave e o senhor precisa ser internado agora. A médica segura, firme no posicionamento dela. E aí, naquele instante, Alberto, ao ouvir isso, ficou inquieto, ficou agitado, e ele não teve essa segurança, e ele disse: olha, doutora, eu não vou ser internado agora. Eu não vou ser internado agora, e ele ficou assim, eu também não agitei, fiquei calma, em espírito orando, e depois a gente se retirou na recepção, e eu falei: mas Alberto, olha o que aconteceu. Tudo foi acontecendo, fazer o exame, você sair de lá da cidade onde estava, vir até aqui, fazer o exame, o médico deixar na portaria, a gente está aqui. Pensa bem, a nossa confiança não está na médica, no médico em si, mas no médico dos médicos. Essa deve ser a nossa confiança. E aí, queridos, ele se acalmou e nós ficamos ali, depois ele voltou até a médica e disse: tudo bem, doutora, pode fazer os procedimentos que convém fazer. E está aí vivo, 21 anos depois. E a médica disse, ela tinha advertido ele: olha, seu Alberto, se o senhor não for fazer, o procedimento é um direito seu. Agora o senhor tem que assinar um termo dizendo que se recusa a passar pelo procedimento, porque eu não vou me responsabilizar. O senhor pode morrer aí fora e eu não vou me responsabilizar. A médica falou assim mesmo, sem dó nem piedade. Então, queridos, eu estou dizendo isso porque a nossa confiança tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus, que Deus usa o médico para dar o parecer certo, o medicamento certo, a situação certa. É assim que devemos pensar. Nós vamos ao hospital, está sentindo uma dor, mas a gente vai falar: olha, Deus, eu vou lá, mas o médico vai me atender e o Senhor vai prescrever, dizer o que é que eu preciso através desse médico. E eu vou botar fé naquele medicamento, naquele procedimento, e Deus vai honrar. Amém? E Deus vai honrar. Porque o medo, querido, afasta a bênção. A insegurança, a dúvida, será? Às vezes a gente fica naquela e não quer fazer o que deve ser feito. Então, a nossa confiança, antes de tudo, deve estar em Deus. Porque Ele quer ter uma relação de proximidade conosco. Deus quer ter uma relação de proximidade, de conversa, de diálogo. O que é que te inquieta? O que é que te perturbas? Não pense que, às vezes, quando nós não nos sentimos amados pelas pessoas que estão perto de nós, que Deus não nos ama. Porque, às vezes, a gente pensa assim: meu filho não me ama, não me valoriza, meu marido, como Deus pode me amar? O amor de Deus está acima do amor de qualquer um. O amor de Deus está acima, então você tem um amor do Pai Celestial. Sua vida tem valor. Tem pessoas que dizem: eu nasci para sofrer. Não acredite nisso. Nós temos momentos de alegria, de sofrimento, sim, mas mesmo no sofrimento, Deus está conosco naquela hora. Será que foi difícil para nós entendermos que chegando no hospital tem que ficar internado? É difícil, mas nós confiamos em Deus. Deus está aqui, vai agir, e agiu. E agiu. Não adianta, queridos, a gente ficar e vai até o médico, mas diz: eu vou, mas não tenho fé nenhuma, nem acredito nesse médico. Esse médico não sabe de nada. Se você acha que o médico não sabe nada, para que tu vá então mesmo? Nem vá. Você precisa de entender que Deus vai usar o médico, a pessoa que for, até o leigo, para te dar uma receita, um chá, e você vai botar fé e vai ficar bem. Amém? Ainda que morra, porque nós vamos morrer. E quando nós morrermos, há uma vantagem, vamos ficar mais perto do Pai. Por que esse temor todo? Por que esse medo todo? Não deixe o medo te paralisar. Não andeis inquieto por coisa alguma, inseguro, medroso. O amor de Deus está presente em toda e qualquer situação. Nós precisamos entender que Deus está conosco
e que nós devemos priorizar a palavra de Deus. Foi isso que nós lemos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não andeis inquieto com o que é vez de beber, de comer, de vestir, porque basta a cada dia o seu mal. Se já vai ter o mal de hoje, para que eu me preocupar com as vestes de amanhã? Hoje já vai ter alguma coisa que pode me desestabilizar. Então não fique preocupado com amanhã. Pare e pense. Eu quero ler com você o que está escrito em Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42, que também fala desse assunto. Ansiedade. Algo que tem perturbado a nossa alma, tirado o nosso sono, nos deixado inquietos, angustiados, completamente acelerados. Nessa conversa entre Marta, Maria e Jesus, veja o que está escrito. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te incomodas de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É importante nós percebermos nesse diálogo, nessa conversa, Jesus chegou na casa de Marta. E isso não era algo comum, corriqueiro. Nós, humanos, pessoas comuns, se chegar alguém em nossa casa, nós devemos dar atenção a elas. Às vezes as pessoas vão à nossa casa para querer conversar, não é para tomar um café, não é para olhar se sua casa é bonita, se tem luxo, é para ser ouvida, é para você escutar, é para ela falar, é para você deixar ela à vontade. Ela confiou em você, ela quer se abrir com você. E às vezes a gente cria barreiras, e às vezes a gente, estou ocupada aqui, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta disso, porque eu tenho que ir para a igreja. Queridos, a igreja é aquela mulher ali agora. A igreja é aquela mulher, aquela necessidade, que às vezes a gente está tão distraída e não percebe que a igreja, a necessidade chegou ali, até nós, e a gente não para ouvir. E quando para, muitas vezes nós censuramos, nós nem deixamos a pessoa se abrir, e já bloqueamos, e já queremos expressar tudo, nos armar e achar que somos dono da razão, cada um com seus dilemas, cada um com seus problemas, cada um com suas dores, cada um com as suas aflições na alma. Ninguém vê, ninguém sabe, mas às vezes a pessoa quer se abrir e nem isso acha. Um ouvido para ouvir, alguém para você falar das suas dores, sem ser censurada, sem ser culpada, apenas para ouvir. E nós, às vezes, na distração, na aceleração, e Jesus falou para Marta: Marta, Marta, tu estás tão distraída com tantas coisas. Não é com uma coisa só, não, é com tantas coisas. E é trabalho, e é casa, é filho, e é isso, e é aquilo outro, são tantas coisas. Mas Maria escolheu a boa parte. Maria não foi irresponsável. Maria só entendeu que aquela hora a prioridade era ouvir Jesus. Às vezes a gente está aqui, mas a mente está em casa. Não para 2 horas para dizer, eu vou ao culto, eu quero me desligar, me desprender de tudo que está lá. Eu quero cultuar o meu Deus. Eu quero cantar ao meu Senhor. Eu quero me ajoelhar diante dEle. Eu quero me prostrar, eu quero levantar minhas mãos. Eu desejo chorar na presença de Deus. Mas não chore não, irmã. Está sofrendo de alguma coisa?
O choro é uma expressão de gratidão, de alegria. E às vezes a gente até isso somos impedidas. Não chore não, é feio. É feio chorar. E a gente engole o choro. E o choro está lá dentro. E a nossa alma está aflita, perturbada. E nem na presença do nosso Deus aqui no templo a gente pode chorar. Porque está em pecado. Porque o marido bateu. Porque está sofrendo. Para de ficar fazendo julgamentos. Maliciar as coisas. Deixa a pessoa chorar na presença do seu Deus. Se expressar, rodar. Glória a Deus, bailar. As pessoas querem inibir a gente de ficar na presença do nosso Deus livre como as aves do céu. Livres, as aves são livres, voam. Depois da fome ela vem buscar o alimento e acha o alimento. Quantas vezes na minha casa eu vi um passarinho lá dentro pegando um grãozinho de arroz. Eles acham os alimentos. Eles não pegam o alimento certo. Já está marcado, não. Pensando antes, não. Ele vai achar. Ele sabe que vai achar. O pastor falou aqui, a águia vai pegar lá aquela víbora, aquela cobra, o que for, o alimento. Mas ela não ficou horas pensando nisso, não. Ela estava voando. De repente ela avistou, ela foi e pegou. E a gente às vezes fica nessa inquietação, querendo juntar em celeiros, onde a traça e a ferrugem consome. E a gente não gasta nem com a gente mesmo. Queridos, acaba com isso. Para com essa ansiedade de querer juntar. Confia em Deus. Nada vai te faltar. Maria escolheu a boa parte. A parte de ouvir Jesus sensivelmente. Não se preocupou com os afazeres. Deixa tudo para lá. É importante quando você está em um lugar, você está naquele lugar. Se você está na igreja, esteja na igreja. Amém? Cante ao Senhor, louve a Deus, fale, se expresse, se desprenda do tempo. Não fique aí olhando para o relógio, essa irmã conversa demais, eu tenho que fazer meu almoço, eu tenho que fazer aquilo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Não deixe nada tirar a sua sensibilidade de estar na presença de Deus. Também quando você estiver em casa, não fique murmurando, se queixando e dizendo, eu devia estar na igreja, agora estou aqui. Se está em casa e não pode estar na igreja, dê glória a Deus. Em casa também você pode cultuar a Deus, amém? Cultuar com o seu trabalho, cultuar fazendo suas coisas sem murmurar, sem lamentar. Tem gente que faz as coisas murmurando, se queixa. Meu Deus, pega num objeto como se fosse quebrar, parece que está com raiva. Vai lavar os pratos, é aquele barulho, aquela agonia. Vai varrer a casa, é assim. E está lamentando. Quando está na igreja, quer ir para casa. Quando está em casa, quer ir para a igreja. Quando viaja, quando vai passear, diz que perdeu, gastou dinheiro, que gastou tempo, que não devia ter ido, que olha aí o que foi arranjar. Olhai os lírios do campo, amém? Olhai os lírios do campo, a beleza da vida. Se você viajou para ver um parente, aproveite esse momento. Usufrua da presença dele, da presença dela. Deixa a casa para lá que ficou. Preocupação com a casa, para o ladrão não entrar. Tenho que voltar. Aproveite aquele tempo. Se está em casa, fique em casa. Dê glória a Deus, cuide da casa. Se está na igreja, fique na igreja. Glória a Deus, louve a Deus. E tudo tem a hora. Não andeis inquieto por coisa alguma. Já quero finalizar dizendo para você que Maria escolheu a parte boa. E você também pode escolher. Amém? Qual é a parte boa? Ouvir a voz de Jesus. Ler a Bíblia, aprender com ela. Porque a presença de Deus em nós nos dá todo equilíbrio. Quem tem Jesus tem equilíbrio. Não vive gritando, esperneando. O mundo desabou. Uma saída vai ter. Um escape vai ter. Jesus vai dar um jeito. Adoeceu, o remédio vai chegar, o médico, o que for. Confie em Deus, descanse em Deus. Não fique de braços cruzados. Mas confie em Deus, espera nele, descansa nele. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 6 ao 9, diz assim. Veja aí, acompanhe comigo. 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 6 ao 9, está escrito.
Glória a Deus. Não abra mão do amor de Deus para a sua vida. Não abra mão. Veja aí o que está escrito. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nessa versão está escrito assim. Tem outras versões e a gente percebe que o contexto é o mesmo, que é a mesma situação, não é? Então, vejam. Eu quero destacar aqui a questão da humilhação. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Você deve se humilhar diante de Deus, o Todo-Poderoso. Se humilhe diante de Deus. O que é se humilhar, que eu quero destacar aqui agora? É você rasgar a sua alma, é você dizer o que é que está te afligindo. O que é que te deixa inquieto? É a falta do alimento? Fale com Deus. É a falta do sono? É a insônia? Fale com Deus. É o medo de perder alguém? Fale com Deus. É a sua saúde que está comprometida por alguma situação? Um diagnóstico médico? Fale com Deus. Humilhai-vos. Ah, mas Deus conhece tudo, Ele sabe de tudo. Sabe sim. Mas Ele quer que você se humilhe diante dEle. O se humilhar é você falar para Ele. Falar, meu Deus, eu recebi esse diagnóstico. O médico disse que eu estou com pneumotórax, que isso é grave, que isso pode me matar agora. Mas eu confio no Senhor. Eu confio no médico dos médicos. Eu confio na tua potente mão. Eu confio que tu pode me tirar dessa. E você vai ver Deus te tirar dessa e você vai honrar a Deus. Para que você vai ser curado? Para honrar a Deus. Porque um dia nós vamos morrer. É para você contar isso, que você teve medo, porque o medo faz parte da nossa natureza. Mas você confiou em Deus e Deus te socorreu. Naquele instante o medo vem e apavora a gente. Mas a gente vai deixar o medo nos dominar? Nós vamos lembrar que nós temos um Pai Celestial que cuida de nós. E aí a gente vai trazendo esses textos à nossa memória. E daqui a pouco o medo vai saindo. E o poder de Deus vai entrando. E a graça de Deus vai nos abençoando. E a gente pode fazer cirurgia, passar pelo que for. Mas confiando que Deus está conosco. E o melhor Ele tem para nós. E a gente vai honrar Ele dizendo, eu tive medo mesmo. Medo, mas o Senhor foi comigo e eu estou aqui para testemunhar que Ele me curou. Me deu mais uns anos de vida para honrar e glorificar o nome dEle. Não é para exibir apenas a medicina. É para dizer que pelos médicos Deus usou os médicos e Ele trouxe a cura. Amém? Graças a Deus por isso. Então, queridos, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Porque ao seu tempo Ele vai te exaltar, honrar. Ele vai fazer algo. É no tempo dEle. Mas você precisa se humilhar. No tempo devido de Deus. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Está escrito aí. Lançando é uma ação continuada. Hoje eu estou aflita, eu falo com Deus hoje. Amanhã estou aflita de novo, falo com Deus de novo. Daqui a pouco vem uma aflição, eu falo de novo com Deus. Porque algumas pessoas têm depressão, tristeza, e ela está bem aparentemente, e bem mesmo. De repente vem um negócio sufocando, apertando. Fala com Deus. Lance sobre Ele a tua ansiedade. Qual é o teu medo? Qual é a tua insegurança? Lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Diga, Deus tem cuidado de mim. Diga para ouvir a sua voz. Mais uma vez.
Deus tem cuidado de você. Você está aqui, Deus tem cuidado. Deus tem cuidado, isso é uma realidade. Sejam sóbrios, sejam conscientes que vocês têm um inimigo, o diabo, o vosso adversário. Olha, a ansiedade é uma porta aberta para o diabo agir, trazendo doenças, perturbações, insônia, depressão, dores na alma, no corpo, brigas, conflitos internos e externos. Tudo isso é causado pela ansiedade. A ansiedade é algo muito nocivo, muito ruim, porque a gente se precipita, a gente nem espera a coisa acontecer. A gente já vai logo querendo agir e às vezes não era aquilo. E a gente já julga, já imagina e estraga tudo. E isso é muito terrível. Queridos, é muito ruim quando a gente deixa a ansiedade dominar a gente. Por isso que Jesus já nos ensinou como lidar com ela. Entendendo que você tem valor para Deus. Entenda que você tem valor para Deus. Se você tem valor para Deus e Ele cuida dos passarinhos, dos lírios do campo, não vai cuidar de você? Vai cuidar de você. Entenda isso. Deus está de olho em mim. Deus está de olho em mim. Deus cuida de mim. Seja grato a Deus por tudo. A gratidão, enquanto a ansiedade é uma porta aberta para o inimigo agir, a gratidão é uma porta aberta para Deus nos abençoar. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu pude ir hoje à igreja. Obrigado porque eu tive essa disposição. Eu acordei e vim à casa do Senhor. Já foi dito aqui, o salmista disse, alegrei-me. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que existe um lugar melhor para a gente estar, queridos? Se alegre por ter vindo à casa do Senhor. Isso é para você ter prazer, satisfação, alegria. Para algumas pessoas pode ser bobagem, besteira, para você não. É alegria, é contentamento. Obrigada, meu Deus, porque eu pude vir à tua casa. Obrigada porque eu pude ver os meus irmãos. Obrigada porque eu não estou no isolamento total. Obrigada porque eu tenho prazer no social. Eu tenho um prazer na convivência. Eu tenho um prazer de estar perto do Senhor. Porque muitas pessoas já perderam até o prazer de vir à casa de Deus. E elas ficam se enganando e dizendo, em casa mesmo eu oro, em casa mesmo eu canto, em casa mesmo eu leio a Bíblia. Elas perderam o que você não perdeu ainda. E não vai perder. Cultive isso, valorize isso, venha na igreja de manhã, venha de noite. Quanto mais melhor, quanto mais se encher de Deus, melhor. A gente vai ter condição de resistir o diabo que vive ao derredor, rugindo, bramando como um leão para nos tragar. Ele quer nos tragar, ele quer achar uma vulnerabilidade, uma fragilidade, uma ansiedade. Que às vezes a gente, não vou para a igreja de noite não, já fui de manhã, já fiz a minha vez. O pastor já me viu, a pastora já me viu, estou bem. O que é que você vai fazer à noite melhor do que estar na presença de Deus? Aqui, junto com os irmãos. O que é que você pode fazer melhor do que estar aqui na casa de Deus, junto com os teus irmãos, adorando ao Senhor, servindo a Ele com alegria? Se você puder fazer isso, faça, venha. Mesmo que às vezes surjam outras coisas, priorize, porque Marta e Maria... Marta não priorizou, mas Maria priorizou. Priorize o reino de Deus. Priorize, não fique aí afadigada, cansada, porque só tenho hoje para fazer as coisas. Deus não vai deixar você faltar em nada. Amém? Então é isso. E para finalizar mesmo, diz aqui, sejam sóbrios, sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário anda ao derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. E esse que ele busca pode ser eu, pode ser você, ou melhor, sou eu e você. Amém? Quem ele busca somos nós, porque nós estamos tentando nos aproximar mais de Deus. Não dê lugar ao diabo. Não fique ansioso. Diga, se a ansiedade vir, se o medo vier, diga, Deus cuida de mim. Eu tenho um Deus, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, eu estou fazendo a minha parte. Não tem como dar errado, querido. Se você descansar em Deus e fizer o que precisa ser feito.
Faça tudo o que for para fazer, diligentemente, cuidadosamente, sem essa preocupação de que é você que vai dar conta de tudo. Deus é bom. Ontem à tarde eu recebi uma visita e eu parei tudo e fiquei conversando com ela. E eu percebi que ela queria conversar, se abrir, falar de coisas que está ali e que não tem às vezes alguém para falar. Besteira, de rir de qualquer coisa. E eu naquele negócio, bora tomar um café, bora tomar um café. Ela, eu não quero café não, eu quero conversar. E aí eu falei, é hora da gente parar e ouvir as pessoas. E também da gente falar as nossas tristezas, da gente contar as coisas que às vezes está nos inquietando. Se humilhe diante de Deus. A humilhação e a dependência de Deus caminham juntas. A humilhação e a dependência de Deus caminham juntas. Ninguém pode dizer que depende de Deus e ser arrogante, soberbo, se achar o tal. Você precisa entender que você depende de Deus. E é Ele que ao seu tempo vai te honrar. Ao seu tempo vai te honrar, porque você está humildemente com o Senhor. Lance sobre Ele toda a sua agitação. Diariamente, vá falando com o Senhor, o que é que te inquieta, o que é que te agonia, e fale com Deus. Confiar em Deus, que Ele está cuidando de você, que Ele está cuidando de nós, em nome de Jesus. E sede sóbrio. Não ignore as astúcias do inimigo. Não ignore. O diabo é astuto. Ele tenta botar toda a distração para a gente sair da presença de Deus. Fique esperto. Busque a Deus. O quanto mais você se fortalece espiritualmente. Busque a Deus. Sede sóbrio. Não fique aí no oba-oba, não, fazendo coisas que os outros estão fazendo. Faça a sua parte. Busque a Deus. Quanto mais, melhor. Sede sóbrio. Vigiai. Tem coisas que a gente tem que vigiar, porque ali é um caminho para o mal. Vigiai. É no imperativo. Sede e vigiai. Está no imperativo para que nós tomemos consciência que é uma ordem de Deus. Às vezes nós nos achamos sozinhos em meio às aflições. Mesmo nas aflições, Deus está com você. Jesus está com você. Então, querido, feche a porta da ansiedade. Confie em Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus nos abençoe, que você guarde essa palavra mesmo, para toda a sua vida. E diga para quem for, Deus está cuidando de você. Cuidou até hoje e vai cuidar enquanto você viver. Não fique agoniado, não fique atropelando as coisas. Confie em Deus, que ao seu tempo Ele vai te exaltar. Ele vai te honrar. Ele vai te destacar. E você vai dizer, passei por tudo isso, sobrevivi e venci. Porque Deus cuidou de mim. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus abençoe.